Questão 15, EuBMap 2009, nível 1. Eu sou o Professor Enes e este é o canal Agora é Só Praticar. A figura mostra um polígono em forma de T e uma maneira de dividi-lo em retângulos de lado 1 cm e 2 cm. De quantas maneiras distintas, incluindo a da figura, é possível fazer divisões desse tipo? Então, nós estamos aqui diante de um problema de contagem. Quantas maneiras distintas, beleza? Porque se não forem distintas, vai dar aí infinitas, né? Só você ficar repetindo. E ele coloca distinta aqui, ele está querendo o número máximo, tá bom? Você fala, duas. Ah, com certeza duas, mas não é duas, ele está querendo o número máximo. Beleza? Então, esses problemas de contagem, o que acontece? A gente está em contato com isso no nível 1, porque é sempre a possibilidade de você fazer essas contas no teste e você tentar exaurir, você vai... É sempre uma quantidade pequena, então observa, a última alternativa aqui é 15, então você teria 15 figurinhas para fazer se for 15. Não estou falando que é, mas se for, você teria 15 figurinhas para fazer. Então você consegue visualizar tudo. E aí, o que é o interessante disso é que você identifica o padrão para quando você chegar na fórmula você conseguir entender melhor o que a fórmula está querendo dizer, beleza? Então vamos lá, probleminha de contagem, de quantas maneiras? Aqui já tem uma. Qual a estratégia aqui para a gente já fazer uma... Vamos fazer assim uma espécie de... Já começar a visualizar a parte matemática da coisa. Observe que cada quadrado desse aqui, ele pode ser expresso de duas formas. Cada quadradinho desse, ele pode ser desenhado assim, ou ele pode ser desenhado assim. Então, a primeira possibilidade aqui é eu olhar como que eu posso ver esses quadrados aqui e fazer as contas. Então, o primeiro deles, observe, está aqui, ó. Essa divisão. Quando eu chego aqui, olho, vai ficar um quadrado para baixo, dois quadrados em cima, um aqui, outro aqui, outro aqui. Então eu tenho 3 quadrados. E aí como é que eu faço essa conta? A primeira possibilidade. É sempre o princípio fundamental da contagem. Que é aquela história, se da cidade A para a cidade B eu tenho duas possibilidades, e da cidade B para a cidade C eu tenho 3 possibilidades, no final das contas eu tenho 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, na cidade A eu tenho quantas? Na cidade B eu tenho quantas? E aí eu tenho o resultado, beleza? É sempre assim, o princípio multiplicativo. Então, aqui eu tenho 2. Nesse segundo quadrado eu tenho 2. No terceiro quadrado aqui embaixo, então, ó, primeiro quadrado, segundo quadrado, terceiro quadrado. 2 vezes 2 vezes 2. 8 possibilidades. Entendem isso? Isso é fundamental para você observar isso. Se as coisas elas são independentes, a gente vai sair fazendo a multiplicação. Beleza? Então, 2 para esse, nesse primeiro quadrado, 2 do outro e 2 do outro. Beleza? Então, essa é a primeira configuração. Qual é a outra configuração que eu posso ter de quadrados aqui? Eu posso ter assim, ó, um quadrado aqui e um quadrado aqui. Beleza? Esse quadrado aqui, esse quadrado aqui. A segunda configuração. Possibilidade não, primeira configuração. A segunda configuração qual é? Essa aqui, que eu tenho um quadrado aqui e outro aqui. Aí aqui no canto, automaticamente já vai ficar determinado, que vai ter que ser em pezinho assim. Então seria 2 vezes 2, que dá 4. Beleza?
E eu tenho, aí você fala, acabou, né? Não, tem uma terceira possibilidade aqui, uma terceira configuração, tá? Que terceira configuração é essa? É se você olhar um quadrado aqui no meio, ó. Se olhar um quadrado ali no meio, você tem essa terceira configuração. Então eu tenho a terceira configuração. Então nessa terceira configuração, aqui fica determinado, aqui fica determinado, aqui determinado e aqui determinado. Só aqui que vai ter duas possibilidades. Então, se você fosse fazer essas opções aqui, sem observar nada, você ia falar 8 mais 2 mais 4. Aí você ia falar resposta 8 mais 4 mais 2. E é 14. E ainda bem que quem fez a questão não colocou 14 ali. Porque senão você poderia até errar, né? O que está acontecendo aqui? Aqui tem interseção nessas configurações. Às vezes uma configuração aqui desse verdinho, né, que era a segunda configuração, ela já foi contada nessa. E aí a gente tem que fazer ter esse cuidado para não deixar essas interseções. Beleza? Então vamos ver aqui quais as configurações que repetem. Tá? Então quando eu estou fazendo essa configuração aqui, de um quadrado aqui, na primeira configuração, beleza? Observe que eu posso ter assim, ó, em pé aqui. E aí esse cara ia ficar em pé, em pé, em pé, em pé. Observa que essa configuração, ela foi contada aqui, ó. Então eu tenho que tirar uma. Beleza? Quando nessa configuração aqui, ela também já foi contada na outra. Então eu tenho que tirar menos uma. Beleza? A configuração 3, quando esse camarada assim ficar assim, ó, observe que vai ficar aqui, aqui. Então essa não vai ter interseção. Mas quando eu olhar para essa configuração do meio, vai ter um aqui embaixo. Quando esse cara ficar assim, os três todos aqui na horizontal, também já vai ter sido contado. Então vou ter que tirar menos um. So, essa última ficou confusa. Ficou mesmo. Vou repetir. Observe. A última configuração é essa configuração aqui, certo? Onde tem um quadrado no meio. Beleza? Dentro dessa configuração eu tenho duas. Ou eu coloco os quadradinhos em pé, os retângulos em pé, ou coloco os retângulos deitados. Quando eu botar os retângulos deitados, vai ficar aqui, aqui e aqui. Observe que essa configuração já tinha sido contado aqui nessa aqui de 2, lembra? Então, essa configuração também repetiu. Então, desses 14 que eu contei, eu vou ter que descontar 3. Então, eu vou passar a ter 11 possibilidades, porque alguma delas era interseção, apareceu duas vezes. Eu estou fazendo isso de propósito. Por quê? Porque, às vezes, eu posso evitar interseções. Tá? Eu posso contar 8, por exemplo, e ver o que falta, e aí tentar fazer. Mas vai ter situações que não vai ser possível. A melhor estratégia vai ser contar e tirar alguns, sabe? Então, eu fiz essa de propósito porque é uma solução diferente, por exemplo, da solução proposta lá pela própria UBMAP, onde ele conta direto às 11. Aqui eu contei a mais e tirei. Lá ele contou direto às 11. Então você tem duas opções aí de solução. Se você for lá no site agora e olhar a solução da UBMAP, você vai ver uma solução e aqui você vai ter uma outra solução para comparar. Beleza? Então, se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Se não é inscrito, fica o convite para se inscrever. No mais, agora é só praticar.